Teve uma outra dúvida, André, que eu passou aqui já há um tempo, falando sobre o tamanho do time, né? Se mudou alguma coisa. Ele mais ou menos mudou. Por que ele mais ou menos mudou? Na versão anterior do guia, ele falava que você tinha... O time Scrum podia ter até 11 pessoas. Porque você tinha o Scrum Master, mais dono do produto, então você tinha 2 pessoas, e o time de desenvolvimento poderia ir de 3 até 9. Boa. Então, no máximo, na versão de 2017, você tinha 2 mais 9, que era 11, e no mínimo você tinha 2 mais 3, que era 5. Então, o time Scrum variava de 5 a 11. O que o guia do Scrum na versão 2020 está falando? Ele está falando que você tem um time que tem mais ou menos 10 pessoas, ou que tem até 10 pessoas. Então, o que isso muda? Você pode ter até 10 pessoas no papel de desenvolvedor, contando com o Scrum Master e o dono do produto, e você pode ter aí 8 pessoas fixas com o papel perene de desenvolvedores. Mas notem que o guia do Scrum agora está um pouco mais flexível sobre isso. Ele tem um trecho lá, deixa eu até ver se eu pego aqui para poder ler ele. O guia fala exatamente isso aqui, ó. O time Scrum é pequeno o suficiente para se manter ágil, já explico isso aqui, e grande o suficiente para completar uma quantidade significativa de trabalho em uma sprint, tipicamente com 10 ou menos pessoas. No geral, nós descobrimos que times menores se comunicam melhor e são mais produtivos. Aí, olha só este detalhe aqui que é importante. Se times Scrum se tornam muito grandes, eles devem considerar se reorganizar em múltiplos times Scrum coesos, focados no mesmo produto. O que isso quer dizer, pessoal? Então, deixa eu quebrar essa sentença aqui em alguns pedaços. A agilidade, ela vem em times menores. E isso não é novidade para ninguém. Napoleão, ele conquistou a Europa porque ele implementou um processo em que o exército dele conseguia se dividir em times menores e mais auto-organizados e que tomavam decisões sozinhos. Então, se eu for falar o primeiro cara que foi ágil no mundo, eu vou falar Napoleão por causa disso que ele fez. Curiosidade sobre a guerra. Mas o Scrum, ele sempre ficou perto aí de 10 pessoas por um elemento que a gente chama de conhecimento tácito, que é todo conhecimento que a gente tem que é não documentado. Então, vou dar um exemplo aqui. Léo, você já leu alguma vez o manual atualizado sobre como tomar banho? Faz tempo que não. Não. Mas você sabe tomar banho, certo? Ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, ninguém aqui já leu na sua vida o manual de como tomar banho. Ninguém aqui leu o manual sobre como utilizar interruptor. Ninguém aqui leu o manual de como trocar lâmpada, duvido. Então, isso é conhecimento tácito. É um conhecimento que não está registrado, escrito em lugar nenhum. Ele é passado oralmente, meio como tradição druida. O Scrum, ele tem esse time de mais ou menos 10 pessoas, justamente porque esse é o limite aí. 10, 12 pessoas é o limite de até onde o conhecimento tácito ele se torna efetivo. Por quê? Tem uma conta matemática, né? Os canais de comunicação entre as pessoas de um time são o quadrado da quantidade de pessoas que estão nesse mesmo time. Então, se eu tenho 5 pessoas, eu tenho 25 canais de comunicação. Se eu tenho um time de 10 pessoas, eu tenho 100 canais de comunicação. Esse negócio é exponencial. Então, por isso que o Scrum é sempre limitava em 11 pessoas. Mas notem que ele fala o seguinte, né? Ele está falando aqui, se o time crescer demais, você vai considerar dividir ele. Faz sentido eu dividir um time de 10 pessoas em 2 times de 5 e ter um Scrum Master para cada? Às vezes não faz sentido. Às vezes, economicamente, eu não consigo pagar 2 Scrum Masters. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter um Scrum Master meio período para 2 times isolados trabalhando no mesmo produto? Também, às vezes, não faz sentido. Então, a mesma coisa vale para 2 times de 6 pessoas. Então, esse comentário no guia do Scrum, ele abre a possibilidade perigosa de deixar as pessoas usarem o bom senso. Por quê? Usar o bom senso nunca dá certo. Nunca. Mas a gente poderia ter aí, a recomendação tenha times de até 10 pessoas. Se você for passar de 10 pessoas, analisa quando faz sentido você quebrar esse time em 2 ou mais times. Então, 12 pessoas, por exemplo, às vezes até dá para você gerenciar
você vai perder um pouco da comunicação tácita, né, do conhecimento tácito, mas isso te ajuda. Mais do que 12, 15, aí eu tô falando da minha experiência pessoal, isso não está no guia. Pô, um time de 15 pessoas é ruim, pessoal. Aí eu já quebraria em um time com 8, um time com 7. Mas é isso. Então, um Scrum Master experiente vai tomando essas decisões no dia a dia.